Antony chegou à Europa com a reputação de promessa do futebol brasileiro. Rápido, habilidoso, dono de um drible que praticamente ficou sua marca. Depois de brilhar no São Paulo e se destacar no Ajax, o cara já era visto como uma aposta segura para grandes clubes europeus. Mas a transição para o Manchester United, uma liga que exige muito como a Premier League, na verdade se transformou em um grande pesadelo. Lá, o talento do Antony foi completamente questionado. A imprensa e a torcida inglesa não tiveram nenhuma dor em chamar Antony de inútil, sofá firula, não rendeu o esperado. Cada erro era amplificado e cada drible era motivo de piada nas redes sociais. O jogador, que até então era sinônimo de grande promessa, passou a ser um dos maiores alvos de críticas no futebol europeu. O que poucos perceberam naquele exato momento é que Antony estava em meio da maior crise de carreira. Pressão, adaptação, expectativa e uma cobrança que ia muito além de campo. Ele chegou a ser emprestado ao Real Betis, onde longe dos holofotes ingleses começou a escrever sua redenção e ali reencarnou o verdadeiro GOAT. Tá pro lado direito, tem espaço Isco, bota a bola em profundidade, vem cruzamento, sobrou, pode matar direto daí! Gol! É gol brasileiro, Antony! Antes de conquistar a Europa, Antony começou a escrever sua história no Brasil, mais precisamente no São Paulo, um dos maiores clubes do país e a fonte de revelação de vários craques. Foi lá onde se revelou uma grande promessa, por conta da sua velocidade, habilidade e visão de jogo desde muito jovem. Antony chegou às categorias de base do São Paulo em 2015, com apenas 16 anos de idade. Rapidamente, chamou a atenção dos treinadores por sua habilidade técnica e a capacidade de driblar adversários com tanta facilidade, algo que encantava os torcedores nas partidas juvenis. Sua ascensão foi rápida e merecida. Em 2018, ele estreou pelo Profissional do São Paulo e logo mostrou por que tantos olheiros brasileiros e internacionais estavam completamente de olho nele. Durante suas primeiras temporadas no time principal do São Paulo, Antony disputou cerca de 113 jogos, marcando 23 golos e distribuindo com 17 assistências e uma influência direta em 40 golos pelo time do São Paulo. Além disso, o seu desempenho não se restringia apenas em estatísticas. Antony mostrou uma maturidade incomum para sua idade. Com apenas 20 anos de idade, ele já carregava completamente a responsabilidade de liderar o ataque do tricolor, especialmente após a saída de peças importantes pelo elenco. Sua capacidade de manter a bola no pé sob pressão e criar jogadas imprevisíveis o tornava uma arma constante para o time. O estilo de jogo de Antony, baseado em dribles curtos e rápidos, arrancadas explosivas e finalizações precisas, encantava tanto os torcedores quanto os técnicos. Sua velocidade e capacidade de improvisação o destacavam como uma das maiores promessas do futebol brasileiro naquela época. Foi essa combinação de talento, números expressivos e atitude que garantiu Antony a transferência para a Europa em 2020. Em setembro de 2020, Antony deu um passo decisivo na sua carreira, ao ser contratado pelo Ajax, um dos clubes mais tradicionais e reconhecidos da Europa quando se trata de revelar talentos. A transferência custou cerca de 21 milhões de euros ao clube holandês, um investimento alto, mas que refletia o que realmente ele era: uma grande promessa. A chegada dele ao Ajax causou uma grande expectativa. A torcida, acostumada a ver os jogadores brilharem sob a famosa filosofia do futebol ofensivo, o técnico do clube rapidamente acolheu o atacante brasileiro. Desde os primeiros jogos ficou claro que não era apenas um jogador qualquer. Antony trouxe uma explosão de velocidade, habilidade e criatividade que rapidamente conquistou o público local. Sua estreia oficial aconteceu no dia 4 de outubro de 2020, na Eredivisie, contra o Sparta Rotterdam. Em poucos jogos, ele começou a mostrar sua influência, especialmente com dribles desconcertantes e jogadas imprevisíveis que animavam completamente a torcida e complicavam a vida dos defensores. Seu estilo agressivo e vertical combinava perfeitamente com a proposta ofensiva do Ajax. Durante sua passagem pelo clube, Antony disputou cerca de 72 partidas, anotando 24 golos e contribuindo com 14 assistências. Esses números refletiam sua importância dentro do elenco e sua capacidade de decidir em partidas importantes. Além das estatísticas, o impacto do Antony no Ajax foi sentido pelo comportamento coletivo do time. Sua velocidade nos contra-ataques e a habilidade por quebrar linhas defensivas ajudaram a equipe a manter seu estilo dinâmico e agressivo. Com ele, o time holandês ganhou mais alternativa ofensiva que frequentemente desequilibrava as partidas. A performance consistente fez com que clubes maiores começassem a observar o mais bem de perto, tornando o nome de Antony cada vez mais conhecido no cenário europeu. Sua evolução no Ajax foi um passo essencial para que pouco tempo depois o Manchester United se interessasse em contratá-lo. É uma transferência que, como se sabe, traria desafios ainda maiores para a carreira do craque brasileiro.
Após o sucesso no São Paulo e no Ajax, Antony chegou ao Manchester United em agosto de 2022, com grandes expectativas. O clube inglês desembolsou cerca de 95 bilhões de euros, praticamente 100, para a contratação do Antony. Um valor que refletia não só seu potencial, mas também a pressão imensa que ele se tornasse uma peça fundamental no esquema do clube. A chegada do Antony foi celebrada pela torcida e pela imprensa, ansiosas para ver se ele conseguia repetir o desempenho brilhante que consagrou um dos maiores talentos mais promissores da Europa. O Manchester United precisava de um atacante dinâmico, capaz de acelerar o jogo e criar oportunidades. E já o Antony parecia ter exatamente essas características. Na sua primeira temporada com o clube inglês, ele manteve um ritmo razoável, participando em 45 jogos em todas as competições, marcando 6 golos e distribuindo 3 assistências. Embora esses números não fossem ruins para um ano de adaptação, em um campeonato tão exigente como a Premier League, rapidamente começaram a surgir dúvidas quanto à sua capacidade de carregar o ataque do clube. O estilo de jogo inglês, mais físico e direto, exigia ajustes que o Antony demorou por fazer. O técnico Erik ten Hag, que já havia treinado o Antony no Ajax, apostava na sua velocidade e na habilidade de 1 contra 1. Contudo, o Antony enfrentava dificuldades para se adaptar ao ritmo intenso das partidas e à pressão constante da torcida, que esperava dele resultados imediatos. Na sua segunda temporada, a situação começou a se complicar. Antony entrou em campo 32 vezes, marcou apenas 2 golos e fez somente uma assistência. Sua influência no jogo diminuiu consideravelmente. O jovem atacante passou a ser visto como irregular e as críticas só aumentavam. O que antes era um elogio à sua criatividade e explosão começaram a dar lugar a comentários sobre falta de efetividade e desperdício de oportunidades. As redes sociais e a imprensa britânica começaram com as críticas. Um jogador que só faz firulas e incapaz de se impor no futebol inglês. A pressão externa refletiu-se na confiança do jogador. O Antony passou a dar passes fáceis, se mostrar menos participativo e em alguns jogos parecia desconectado com o time. A adaptação ao estilo físico e mais direto da Premier League não aconteceu de forma esperada e o clube não conseguiu extrair o máximo de potencial do atacante. Além do aspecto técnico, as cobranças psicológicas foram enormes. A cobrança pelo alto valor investido, a impaciência da torcida e o clima tenso dentro do clube criaram um ambiente desfavorável para que o Antony pudesse crescer. Ele acabou perdendo espaço para outros jogadores e passou a ser alvo constante de críticas dentro do próprio elenco. E na sua terceira temporada com o Manchester United foi praticamente a pior de todas e ali foi o início de um mergulho drástico. Pouco utilizado e sem conseguir reencontrar a confiança, Antony viu seu rendimento cair de forma drástica. Suas estatísticas refletiam a situação. Em menos de 20 jogos, ele marcou apenas um gol e nem sequer deu uma assistência. O atacante, que chegou com uma grande esperança de revolução ofensiva, se tornou, na verdade, um jogador qualquer, lutando para se encaixar no esquema e fugir no esquema da sombra da dúvida. A combinação de fatores de adaptação, pressão externa, críticas duras e pouca paciência do clube levaram Antony a uma queda de rendimento acentuada. Ele deixou de ser aquele jogador imprevisível e perigoso para se tornar a figura questionável. O que deveria ser a consagração europeia, na verdade, se transformou em um dos momentos mais complicados da carreira do craque brasileiro. As críticas que o Antony enfrentou no Manchester United não foram apenas pela consequência do alto valor pago pela sua transferência, mas sim elas nasceram da frustração coletiva de uma torcida que esperava por mais de um protagonista e recebeu em troca um jogador que nunca conseguiu se firmar em campo. Internamente, a comissão técnica tentava sempre recuperar o seu futebol, mas o ambiente já estava pesado demais. O Antony se tornou um símbolo de uma contratação cara que não deu seu retorno. Esse ciclo negativo de críticas, desempenho fraco, pressão e mais críticas acabou por quebrar a autoconfiança do Antony. O clube, ciente que o ambiente já não era mais favorável, optou por emprestá-lo ao Real Betis na Espanha, abrindo um espaço para um novo recomeço. E quando Antony foi anunciado como reforço do Real Betis no início de 2025, muitos viram o movimento como um recomeço discreto, quase um passo para se esconder da pressão do futebol inglês. Mas na verdade, aquele empréstimo representava algo mais profundo, a chance de resgatar a sua essência como jogador. Longe do holofote de Old Trafford, sem peso de uma etiqueta milionária e distante da torcida, que rotulou como uma decepção, Antony teria uma nova oportunidade para provar quem realmente ele era. Desde os primeiros treinos, o impacto foi perceptível. O ambiente era completamente diferente, mais receptivo. A comissão técnica o entendeu como um jogador criativo que precisava de se libertar para encontrar sua confiança. E essa confiança apareceu logo nas primeiras partidas. Na sua estreia contra o Rayo Vallecano, Antony já deixou sua marca, com um gol de perna esquerda e uma bela assistência após driblar 2 marcadores. Era como se ele tivesse tirado um peso nas costas. A torcida, empolgada com a atuação, começou a abraçar o brasileiro desde o início. Durante o período de empréstimo, Antony disputou cerca de 24 partidas com a camisa do Real Betis, marcou 9 golos e deu 6 assistências, números muito superiores das 2
2 últimas temporadas, mais do que esses números, foi a postura em campo que chamou tanta atenção. Dribles incisivos, confiança para arriscar jogadas, presença constante no ataque, uma energia contagiante a cada lance. A cada jogada, ele voltava a ser falado, mas dessa vez de forma positiva. Muitos analistas começavam a discutir se Antony havia sido julgado cedo demais. Outros apontavam que talvez o problema nunca fosse o jogador, mas sim o contexto. De qualquer forma, a narrativa mudava. O jogador de firulas agora era decisivo. Ao final do empréstimo, o Real Betis expressou o desejo de mantê-lo no clube. Já o Manchester United começou a repensar o seu futuro no clube. O mais importante era a questão que Antony já havia recuperado o que tinha perdido: a confiança, o respeito do público e sua identidade como jogador. A redenção já estava completa e o mundo do futebol finalmente voltava a reconhecer o talento que um dia já encantou o Brasil e a Europa. Quem diria, aquele jogador que virou um meme nas redes sociais, que foi ridicularizado por cada drible seu objetivo e chamado de inútil, hoje é reverenciado por grande parte da torcida e especialistas. O Antony, o mesmo que sempre desapareceu no meio das críticas e a pressão sufocante da torcida inglesa, reconstruiu uma imagem e, mais que isso, conquistou um novo patamar. Passou a ser chamado por muitos de GOAT, o maior de todos os tempos, por tudo que ele representou fora e dentro de campo. Claro, esse sobrenome pode parecer exagerado demais, mas no futebol o termo GOAT não se limita apenas em números, representa atitude, personalidade e a capacidade de dar a volta por cima quando tudo parece ser perdido. E nesse quesito, o Antony deu aula. A forma como ele se transformou a pressão em motivação, como reapareceu no cenário europeu, jogando com intensidade, brilho e alegria, impressionou até aqueles que o duvidavam. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Júnior, eu fico por aqui. Peço que dê seu like, inscreva-se no canal e bora rumo a 100k de inscritos. Tamo junto, valeu, até a próxima e foi!